palestra Tendências de Impressão para a Indústria de Panificação, convidamos o diretor comercial da Dual Laser, Armin Sonnenhall. Boa tarde. Caramba, que palestra, hein? Que desenvoltura no microfone. Eu só de segurar aqui já estou tremendo. O conteúdo também é muito bom, aprendi bastante aqui. Sempre que eu olhar para minha mão agora eu vou lembrar do Clóvis. E se eu puder, também gostaria de pedir uma salva de palmas repetida para o Clóvis. Parabéns. Bom, eu sou o Armin, da Dual Laser. A DUI é uma pequena empresa lá de Florianópolis, Santa Catarina, onde numa época que tinha somente máquinas de corte a laser grandes, caras, difícil de trabalhar, a gente resolveu inovar e criamos uma máquina compacta, com preço muito mais acessível, que com ela permite que pequenas empresas, pessoas autônomas possam também inovar nos seus mercados, certo? Não depender mais de terceiros para fazer alguma coisa, alguma personalização, ou depender de um grande capital para poder investir em equipamentos, certo? Bom, a nossa máquina ela foi criada para o mercado de artesanatos, para as escolas, principalmente para pequenas empresas que fazem esse tipo de serviço, como escritórios de arquitetura, por exemplo, certo? E aqui a gente está vendo uma oportunidade de tentar aplicar essa técnica para a panificação, tentar abrir esse mercado de alguma forma. Então vamos lá. Cadê a setinha para a direita aqui? Aqui. Bom, pensando um pouquinho na parte de panificação, isso aqui é um carimbo para pão, né? Muito simples de usar, muito útil, muito rápido, só que ele acaba tendo sempre o mesmo padrão. Se você quiser alterar alguma coisinha na marca, criar alguma coisa, vai ter que investir num carimbo novo, ou seja, não é personalizável. Para lotes grandes, funciona perfeitamente bem, certo? Então, como fazer para conseguir personalizar, criar coisas unitárias, coisas que vão cativar o cliente por ser especial só para ele? Para isso, a gente pode utilizar as técnicas de fabricação digital, onde nada mais é tu pegar um desenho virtual, um desenho digital, e transformar isso para o meio sólido. Eu estou separando aqui duas técnicas que podem ser usadas para isso, que seria a impressão 3D, nada mais é do que você depositar algum material e criar volume dele, certo? Por isso 3D, 3 dimensões. E a outra técnica que é exatamente o oposto. Você, ao invés de depositar o material, você está tirando o material. Você está cortando, está fazendo ele evaporar, vai fazendo ele sumir ou criando alguma marca ali por retirar esse material, certo? Então são as duas técnicas que eu vou trazer aqui hoje. Na impressão 3D, bom, tudo começa com a necessidade de ter um modelo 3D virtual, ou seja, um desenho. Mas assim como num papel, todo mundo aqui consegue desenhar uma Maria Palito facilmente, tranquilo, tem aqueles que se destacam e criam obras de arte, né? Nos desenhos virtuais é a mesma coisa. Para construir alguma peça quadrada e tal é muito fácil, qualquer um aqui vai conseguir só com um pouquinho de instrução. Mas fazer algo detalhado que consiga criar alguma forma bonita, que vai ser apreciada, é bastante trabalhoso. Eu não consigo. Após ter esse desenho virtual, uma máquina que se assemelha com uma pistola de cola quente. Bom, vamos saber aqui, quem que já viu uma impressora 3D funcionando? Tem bastante gente, então tá mais fácil. Bastante, né? Então, só para tentar contextualizar, para quem não viu ainda, é como se fosse uma pistola de cola quente, certo? Que vai depositando, vai derretendo uma barra, né, um filamento, e num bico bem fininho, ele sai aquela cola meio pastosa, meio líquida, certo? Então, a impressora 3D funciona da mesma forma, só que ao invés dessa cola, é um filamento de ABS, e esse bico ele vai dançando por cima de uma plataforma, formando o desenho, certo? Então, tem uma máquina que ela recebe comandos, como o Waze fala para a gente, vire à esquerda daqui
300 metros, vira à direita daqui 400 metros. A mesma coisa, a máquina recebe esses comandos do computador, só que por uma peça dessa são cerca de 640 mil comandos. Ou seja, é muita mudança de posição para construir esse sólido, essa forma. E no final a gente tem aquele resultado, que é o Baby Groot. Bom, como eu falei, eu não sou bom para desenhar. Eu nunca ia conseguir fazer um modelo 3D desse. Então, ainda bem que para quem trabalha com isso, existem plataformas onde pessoas que têm esse talento de desenho disponibilizam gratuitamente essas suas criações. E olha que bacana, pessoas generosas que trabalharam para criar algo bonito, e esse algo bonito se espalhou pelo mundo todo, porque esse cara aqui foi impresso mais de 100 mil vezes em diversos lugares do mundo. Imagina, você tem a sua pintura, o seu desenho em todo mundo. É muito bacana isso. E gratuitamente, né? Bom, para falar um pouquinho do como aplicar essa técnica na panificação, eu vi duas formas aqui. Uma é criando ferramentas, certo? Por exemplo, isso aqui é uma forminha de biscoito, que normalmente se compra nos formatos prontos, né, dos moldes, nas lojas de panificação. Mas aqui você pode, na hora, criar com o nome do cliente. Em 10, 15 minutos tem uma forma, por exemplo, para um evento. E aí personaliza todos os biscoitos deles, ou que seja outros produtos de panificação, né? Então é uma ferramenta bem bacana para essa aplicação. E quando a pessoa fala, vamos começar a usar impressão 3D para alimentos, né, para a indústria alimentícia, todo mundo acha que vai ser alguma coisa desse tipo, né? Aperta o botão, sai o pão pronto, sai a pizza ali já com até o queijo, o orégano, tudo certinho. Mas a verdade não é essa, né? A gente sabe que dá para avançar bastante com a impressão em alimentos, com fabricação digital, mas ainda tem pouca coisa nessa área. Isso é bom porque traz oportunidade para todos, né? Com um pouquinho de colaboração, de investimento, perseverança, a gente pode talvez chegar nesse nível um dia. Em breve, eu espero. Uma coisa mais próxima disso pode ser, isso aqui já é real, né? Então, uma impressora 3D fazendo um chocolate. Por enquanto, bastante simples, a geometria, meio grosseira, assim, não é nada tão bonito, mas já é um início para poder, quem sabe, em breve, ter alguma coisa mais comercial, né? Mais bonita. Bom, e a outra técnica seria de corte a laser, que é mais a área da minha empresa, né? Da Dui Laser, onde então, por meio de uma luz bastante forte e bem concentrada através de lentes, você consegue um fecho de laser que vai cortar o material ou arrancar uma parte dele, pelo menos. Aqui um exemplo, fazendo um stencil para café, uma folha de papel que não custa nem 10 centavos, diria. Então percebam, tem uma luz, se vocês observar, é meio cônica, ou seja, só na área de contato, que é na altura da superfície ali, que realmente corta alguma coisa. Se o material tivesse pouca coisa acima ou abaixo, já começaria a não cortar tão bem. Então são algumas das dificuldades aí de se trabalhar com laser, mas um ambiente controlado sai um resultado bacana. Esse exemplo é um papel, mas poderia ser qualquer outro material, por exemplo, EVA, tecidos, acrílico, depende da aplicação. Certo? Desculpa? Massa americana. Perfeito, ó. Já dá para cortar direto. Mas ainda falando de ferramentas, outra aplicação, por exemplo, para fazer esses moldes de glacê para bolo, ou até mesmo o papel arroz, que é comestível, você já pode cortar já no próprio formato que vai para servir para o cliente, né? E a marcação, né? Eu estava mostrando apenas corte, mas outra aplicação seria fazer as marcações. E o legal da marcação, que diferente dos carimbos a quente, você faz essa marcação sem contato, porque a luz ela
ela viaja pelo meio sem interagir, e a hora que toca na superfície que ela faz a mágica acontecer, certo? Só que cada material reage de uma forma diferente. Aqui, por exemplo, essa banana ficou com a marcação bastante escura, mas às vezes você pode ter uma marcação muito transparente que fica até difícil de enxergar. Então, cada material, cada fornecedor diferente, tu vai ter que testar para ver como é que vai ficar o resultado. Por enquanto ainda tem essas dificuldades, né? Aqui um exemplo de marcação em macarrão, fica bem bacana, e uma torrada sendo torrada mais ainda pelo laser, trazendo alguma mensagem, algum desenho legal. Como eu falei, ainda tem bastante dificuldades para utilizar esse laser na indústria de panificação alimentícia. Porque o laser ele funciona bem quando o material é bastante homogêneo, plano, fácil, bem certinho, ali corta facilmente. A partir do momento que você tem irregularidades, que ele é mais heterogêneo, pedaços de sementes juntos, por exemplo, o resultado já não sai como esperado, né? Então aí sim que a gente tem que evoluir um pouco nessa parte para conseguir enxergar o que vai acontecer com o material e aplicá-lo do jeito certo. Por exemplo, um material mais escuro, você precisa colocar muito menos potência para cortar, por exemplo. Um material mais claro já não interage tanto com a luz, dificulta um pouco, então você tem que botar mais potência. E isso varia muito de material para material. Então, a hora que a gente conseguir fazer essa calibração automática, a gente vai evoluir mais. Vai ter mais aplicação. Para mostrar como é feito, naquele exemplo da impressão 3D, era muito mais complicado porque você tinha que desenhar aquele sólido, né, aquele boneco, nas 3 dimensões. Aqui a gente trabalha com um plano só, em 2D. Então, só um logo já é o suficiente para você criar alguma coisa bacana para entregar para o seu cliente. Uma mensagem, uma frase. Então, fica muito mais fácil de produzir esse conteúdo, esses arquivos em casa ou na própria empresa, certo? Aqui tem um exemplo do stencil para café da Rio Mais Pão, vai estar disponível ali para quem quiser levar. E falar um pouquinho das nossas máquinas. Bom, as nossas máquinas, são 2, na verdade. A do Inex, que foi uma máquina que a gente lançou ano passado, que ela trabalha com laser diodo, é uma tecnologia diferente para laser, ela é muito útil para marcação, para corte de materiais leves e bastante didática. Então já está em mais de 60 escolas essa máquina, ajudando as pessoas, os alunos a aprenderem mais, a construir suas coisas. E a do eFlow, que é uma máquina que tem uma pegada um pouquinho mais próxima do tradicional, que é uma máquina com mais potência, porém ela é um pouquinho maior, mais pesada, não é tão compacta e tão inovadora quanto a de laser diodo, mas dá para fazer bastante coisa com ela e está fazendo bastante sucesso. Bom, o que eu vejo então para a indústria de panificação é basicamente isso. A aplicação a gente vê que pode se utilizar tanto para cortar alguma massa, para cortar algum material que vai para o cliente, ou para o forno antes disso, ou então para fazer essas marcações que podem ser tanto em frutas, em pães, em vários produtos dessa linha, né? E, bom, basicamente é isso. Eu queria só falar brevemente sobre essas técnicas e essas aplicações e estou disponível para alguma dúvida.